foi comemorado, né? Estamos acabando o mês de maio, o mês que se comemora o mês das mães. Segundo domingo de maio foi comemorado o Dia das Mães. Então, as nossas irmãs organizadoras deste culto, tenho certeza que oraram e o Senhor direcionou elas sobre esse tema: mães cultivadoras da fé. Quantas mães tem aqui nesta noite? Que bênção, né? Muitas mamães. Então, que o Senhor abençoe cada uma de nós, né, amados? Que nós possamos ter a graça de Deus na nossa vida, para sermos mães cultivadoras desta fé genuína, que é o nosso Senhor Jesus. E como as irmãs escolheram esse tema? Um tema muito lindo. Lá na segunda carta de Timóteo, né, capítulo 3, eu quero ler, nossas irmãs já leram do capítulo 1 e do versículo 3, né, a seguir. Eu quero ler também no capítulo 3 e o versículo 15, que vai dar continuidade a este assunto. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, que coisa linda, né? Logo no primeiro capítulo, ele já fala da avó e da mãe de Timóteo. E agora, no terceiro capítulo aqui, ele torna a destacar o que aquela mãe, o que aquela avó ensinou àquele jovem Timóteo, que por sinal se tornou um discípulo, seguidor de Paulo, e depois foi um dos pastores, né, mais usados nas mãos de Deus. Então, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, e o versículo 14, Paulo continua falando com Timóteo, e ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Paulo começa a carta a Timóteo e já agradecendo a Deus. A oração que ele fazia era a oração de agradecimento pela vida de Timóteo, pela vida da avó e da sua mãe, pelas instruções que ele teve, que Timóteo, desde pequeno, já conhecia as sagradas letras. Então, nós temos aqui a importância da mãe, Eunice, e da vovó, Lloyd, na vida de Timóteo. Eu fui estudar um pouquinho sobre a vida delas, e o que eu aprendi aqui sobre a vida da Eunice, sobre a vida de Lloyd, mulheres que se converteram ao Evangelho. E a partir do momento que elas se convertem ao Evangelho, elas vivem uma vida de transformação. Elas vivem uma vida de totalmente mudança na vida delas. E a palavra de Deus diz que quando elas vivem essa vida de transformação, olha que lindo, elas se preocupam em passar aquilo que elas aprenderam para aquela criança tão pequena. E elas já começam a transmitir a palavra de Deus ao coraçãozinho de Timóteo. Eu imagino que a casa de Eunice era um culto constante. Olha que coisa linda. Porque Paulo fala que Timóteo sabia as sagradas letras. Se ele sabia, é porque ele estava ensinando ele. E ele sabia desde a infância. Então eu creio que a casa de Eunice sempre ela fazia questão de estar ensinando a palavra de Deus para aquela criança. E que nós aprendemos aqui, amadas, nós as mamães, que nós devemos nos espelhar mais uma vez em uma mulher da Bíblia. Ontem eu comentava aqui com os irmãos da escola dominical, eu dizia a eles que eu sou apaixonada por essas mulheres da Bíblia, porque quanto mais a gente lê
valiosos para nós, os nossos dia a dia. Porque a palavra de Deus, irmãs, é para nós vivenciarmos ela. A palavra do Senhor nos diz que nós não podemos ser ouvintes esquecidos, mas nós temos que ser ouvintes praticantes. Então a palavra é para nós lermos e viver ela, e praticar ela. A casa de Eunice é um verdadeiro culto dentro da casa dela. Timóteo ouvia coisas boas dentro da casa dele. Deus abençoe. Obrigada. Deus te abençoe, viu? Vamos continuar, né? Deus está aqui, amém? Amém, amadas? Não vamos deixar que nada, né? Tire o nosso espírito de adoração à palavra do Senhor. E trouxe oferta para a casa de Deus, né? Deus conhece o coração, né? E como eu estava dizendo, da casa de Eunice. Eunice e Lloyd dedicavam o seu tempo para ensinar. Agora, nos dias de hoje, eu quero dizer às amadas irmãs, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra de reflexão. Agora eu pergunto, e você responde para você mesmo: como está a nossa casa? Como está o nosso lar? Como está o meu ensinamento para os meus filhos? Eu tenho me dedicado a ensinar? Outra pergunta: a gente só ensina aquilo que a gente está cheio, não é verdade? Eu só posso passar para os meus filhos aquilo que eu tenho conhecimento. E de que eu tenho tido conhecimento? Da palavra? Ou de tantas coisas, né? Hoje, como tem, né? Aumentado. Mas que o Senhor nos ajude a despertarmos, a sermos como Eunice e como Lloyd. Tantas lições lindas nos ensinam aqui. A mãe e a avó, unidas no mesmo propósito, em transmitir a palavra de Deus àquela criança. E elas se preocuparam tanto, e elas ensinaram um ensino tão genuíno da palavra, ao ponto de Paulo elogiar a mãe e a avó de Timóteo. Mais uma perguntinha para nós refletirmos nesta noite. Será que alguém pode olhar a nossa família e nos elogiar? Nossa, mas os filhos daquela irmã são bênçãos. Os filhos daquele irmão são bênçãos. Que bênção que há na casa dela. Porque o nosso culto, quando nós viemos para a casa de Deus, o nosso culto começa na nossa casa. Na nossa casa precisa ter culto de adoração e louvor ao nome do nosso Deus. Timóteo respirava a Bíblia. Timóteo respirava a palavra de Deus. Timóteo ouvia coisas boas. E o que os nossos filhos têm ouvido dentro dos nossos lares? O que eles têm ouvido? Os nossos filhos podem olhar em nós e tirar-nos exemplos bons. Eu tenho me preocupado em me dedicar aos meus filhos. Que essa noite o Senhor nos chama, amados, para nós refletirmos, pararmos um pouquinho. Uns dias tão corridos que todo mundo vive, não é verdade? É tão corrido. Quase todas as mães precisam sair ao trabalho e aquela correria. Mas nós, que o Senhor nos ajude a nós investirmos na nossa casa, na nossa família. Como está a qualidade de ensino da palavra dentro das nossas casas? Procure se preocupar mais um pouquinho. Você tem se preocupar? Procura se preocupar mais um pouquinho. Mães que têm seus filhos que ainda vêm à escola dominical de crianças, de adolescentes, pergunte para eles o que eles aprenderam. Pare um pouquinho, tempinho,
Mateus, o que você aprendeu na escola dominical hoje? Ele falou assim, mamãe, eu já aprendi que quem frutava não frute mais. Eu falei, quem frutava? Mas o que é isso? Mas quem frutava, quem ficava roubando, não rouba mais. Foi a linguagem dele. Outro dia, meu filho adolescente foi para o culto de jovens, estava começando a ir no culto de jovens. Quando ele chegava, a primeira coisa eu falava, como foi o culto lá? Como estava? Meu filho Silas. Ele falou assim, eu falei, Silas, como é que foi o culto? Mas estava muito bom. Eu falei, estava bom. E quem pregou? Olha, não vou falar uma coisa para a senhora. Eu pensei, é vergonha. Uma coisa para a senhora. Foi um pregador daqui de Franca. Eu falei, que bom. Falei, o que ele pregou? Mas ele falou umas coisas na Bíblia lá. Ele estava batendo? Não estava. Ele foi apertando. Falei, tá. Ele pregou umas coisas. Mas o que foi? Mas foi umas coisas na Bíblia que ele pregou. Então, incentivo. Pergunte, tem um culto de adolescentes. Se você não pode vir, que seria o essencial quando tem trabalho dos nossos adolescentes, as mães que têm seus filhos adolescentes, venham com eles. Faça questão de estar com eles. Mas se por acaso você não pode vir, quando ele chegar em casa, ele vai se perguntar, como é que foi o culto? Quem pregou? Como que foi cantado? Como é que estava? Aí você vai ver se ele está atento. Esse dia mesmo, meu filho estava longe, estava dentro da casa de Deus, mas estava longe. Mas mesmo assim, ele estava na casa de Deus. Então, sempre quando ele chegava, eu cutucava, né? Aí ele ficava mais atento. Mamãe vai perguntar, então eu preciso saber o que foi falado, né? E é isso, irmãos. Acompanhe seus filhos. Cada dia mais, o negócio vai ficando mais difícil, não vai? Na minha época, meus filhos eram adolescentes, não tinha internet como tem agora. As mães hoje que têm seus filhos adolescentes, eu sei que o negócio é mais difícil. Porque a internet, infelizmente, está deformando as nossas crianças, os nossos adolescentes. Esses dias eu fui consultar e eu fiquei abismada de ver uma filha que a gente estava esperando os médicos, não precisa. Crianças, acho que de uns 4 anos mais ou menos, se tivesse 6 anos, tudo sentado no chão, cada um com o celular. E tudo lá, nem piscava. A fila começou a olhar e as crianças ficam lá mexendo, vem menino, cada um com o seu celular. E a infância, não é verdade? Hoje a gente vê crianças de 3 anos e o brinquedo deles é celular. Então vamos tomar cuidado, irmãs. As irmãs que estão com seus filhos, começando a adolescência, a internet é um perigo, irmãos. É um perigo. É laços inimigos, se nós não tivermos na unção, na graça, para poder estar ajudando os nossos filhos, eles vão distanciando. Porque é isso que a internet faz. Ela nos aproxima de quem está longe, mas nos afasta de quem está perto. Quantas das vezes a família está tudo dentro do mesmo, debaixo do mesmo teto, dentro da mesma casa, mas cada um está do lado. Um está conversando com o outro lá do outro lado do país, outro está conversando com o outro lá do outro lado, e lá dentro de casa estão distantes. Mas que o Senhor nos ajude, que nós possamos espelhar nessas mulheres. Eunice e Lloyd, elas se uniram para transmitir a palavra para Timóteo. O pai dele não era crente. Eunice era uma hebreia, uma judia, mas o pai era grego. Então, alguns historiadores, eu fui ler a história, alguns acreditam que nessa época o pai já tinha morrido, mas outros acreditam que o pai estava vivo e ele não dava apoio espiritual que aquela criança precisava. Mas as duas se uniram para incentivar, para ministrar a palavra de Deus. Às vezes você fala assim, eu não sei pregar, eu não sei vir na frente.
para você que não tem jeito. Jesus, aleluia. O Senhor é aquele que dá jeito naquilo que você pensa que não tem mais jeito. Ele está morto espiritualmente. O Senhor é aquele que ressuscita mortos. Vai orando. Não pare de orar, queridas. Não pare. Aquele dia que parece que você não tem forças mais. Parece que quanto mais você ora, mais difícil fica. Dobre os seus joelhos. Faltou palavras? Chore. Faltou fôlego para chorar? Apenas dobre o joelho. Feche os olhos e fique na presença dele. Porque ele está te contemplando. Não desista de lutar. Não desista de clamar. Não desista de suplicar pelos seus filhos. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que agora eles, a Ló e Eunice, cumprindo esse versículo aqui, elas começam a aplicar a palavra. Eu imagino que a casa de Eunice, quando as pessoas chegavam ali, era um ambiente diferente. Era uma casa gostosa. Porque ali não tinha espaço para falar mal dos outros. Porque elas aplicavam a palavra. Naquela casa não tinha tempo para falar mal do pastor. Não tinha tempo para falar mal da irmã do círculo de oração. Timóteo não ouvia isso. Porque se ele tivesse ouvido isso, ele não tinha essa estrutura espiritual aqui. Mas de manhã ele levantava, mamãe e vovó começavam a falar: Timóteo, Deus é maravilhoso. Timóteo, não desista da palavra de Deus. No outro dia, elas estavam juntos. Timóteo, a palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. No outro dia, Timóteo, a palavra diz assim: guarda a tua palavra no teu coração para que não pegar contra o Senhor. No outro dia, tá as duas juntas, a mamãe e a vovó. Timóteo, chega aqui, Timóteo. Eu vou te contar uma história. Sabe o que aconteceu? E elas começam a falar. Certamente elas falavam da história do povo hebreu, o povo que foi escravizado. Cada dia elas tinham coisas novas e boas para transmitir para Timóteo. Queridas, ainda dá tempo. Se você não faz isso, ainda dá tempo de fazer. Ah, irmão, mas meu filho está grande, meu filho está moço, meu filho está adolescente. Não importa a idade que ele tem. Chama ele um pouquinho. Chama ele. Vem aqui, filho. Vem aqui, filha. Eu quero falar com você. Mas o que, mamãe? Eu preciso conversar com você. Começa. Às vezes você vai começar, vai falar, parece que não vai ter diferença. Mas a palavra está no coração. Ele vai guardando aquela palavra. Vale a pena investir nos nossos filhos, na nossa família. Ao ponto que quando Paulo começa a escrever para Timóteo, ele elogia essas mulheres. O que os nossos filhos têm falado de nós? O que será que os nossos filhos falam de nós aí fora? Ah, minha mãe é uma bênção. Ah, meus pais são uma bênção. Ou será que eles falam assim: eu não aguento mais ficar naquela casa? Quantos falam assim: eu não vejo a hora de casar para ir embora? Porque na minha casa não tem paz. Que o Senhor Jesus nos ajude, irmãos. Casa de cristão precisa reinar paz. Porque nós servimos o Deus, que o seu nome é maravilhoso, é conselheiro, é Pai da eternidade, e Ele é príncipe da paz. Não deixe nada roubar a paz da sua casa, irmãos. Não deixe. Quantas das vezes, por coisas mínimas, deixamos a paz sair da nossa casa? Quantos lares em climas de guerra, todos os dias tem alguma coisa para entristecer, para dividir a família? O Senhor nos colocou para sermos pacificadoras. Eu não canso de dizer isso e vou estar sempre dizendo: é o meu papel e é o seu papel, sermos pacificadoras. Timóteo tinha essa paz dentro de casa. Timóteo tinha esse prazer de poder escutar a mãe e a avó falar da palavra de Deus. Ele não via a sua mãe e a sua avó falando mal dos outros, murmurando da vida, reclamando. Não, a palavra de Deus era aplicada de tal maneira que Paulo, quando vê
juntas. Juntas, no mesmo